Agora sim. Bom, pessoal, estamos iniciando mais uma jornada sobre finance. Fizemos aí o ano passado a jornada quase que um end-to-end aí de todos os módulos. Eu acho que foi um sucesso aí, o Samuel pode até depois falar disso, mas fomos muito bem. E agora estamos de volta, né? Vamos fazer um trabalho aí de finance, um treinamento voltado para um aprendizado das novas metodologias também, né? Das novas técnicas, das novas soluções que vêm surgindo aí com as versões. E eu vou estar ministrando aqui um treinamento para vocês e espero que vocês gostem, espero que vocês evoluam tanto quanto eu, porque aqui ninguém sabe tudo. Eu também aprendo com vocês. Quanto mais eu dou aula, mais eu aprendo. E assim seguimos. Então, e falando um pouquinho, né, do curso em si, é um curso de finance. Nós vamos fazer uma apresentação breve, e aí eu vou entender um pouquinho também o momento de vocês, né? Mas o objetivo aqui é ter uma visão geral, né, do S4 e também suas versões, seus diferenciais, tudo aquilo que é atendido pela solução dentro dos processos de negócio, né? Eu também vou falar um pouquinho da metodologia nova, né? Não sei se todo mundo já trabalhou, mas eu vou falar um pouquinho. Não é aqui o foco do nosso curso, mas como a gente não está naquela caminhada, né, que foi o treinamento passado, que todo mundo tinha a sua parte e tinha um recurso aí específico para falar de metodologia. Opa! Eu vou acabar falando um pouquinho e também sobre os recursos novos aí do sistema. Aqui eu coloco que é o pré-requisito obrigatório para todos os cursos relacionados a S4, tá? Aqui eu coloco o público-alvo, tá? Contadores, consultores SAP, gerentes, usuários, mas nos treinamentos anteriores tinha até outras pessoas de outras funções aqui, tá? A gente colocar um pré-requisito aqui básico, tá? Que é uma navegação aí no SAP ECC 6.0, que é a versão antiga. Aqui a gente tem um período, né? Uma duração de 9 horas, são 3 dias e 3 horas. E aí, a semana que vem, nós vamos aplicar um pouco que é a metodologia da própria SAP, tá? Como se fosse um e-learning. E a semana que vem, eu estou preparando, porque eu mudei um pouco a metodologia de testes, né? E eu vou deixar para vocês uma planilha onde vocês podem, semana que vem, fazer todos os testes aí no ambiente, vai estar liberado para vocês. E depois dessa semana que a gente passar, nós vamos ter mais um dia de 1 hora para tirar todas as dúvidas, apesar que na planilha nós vamos sinalizar quais são essas dúvidas de acordo com cada passo ali que a gente vai testar, ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Acho que não, né? Não. Vamos falar do instrutor agora. Sou eu, meu nome é Marcelo Henrique, sou especialista, é uma palavra bem forte, né? Mas até pelo tempo, pelo conhecimento, por tudo que a gente já passou aí, eu pelo menos tenho uma larga experiência aí, né? De projetos, vários segmentos, e eu me considero uma pessoa que batalhou bastante para aprender bastante coisa também. Não só tecnicamente falando, né? Quando a gente fala de um consultor funcional, eu também já fui ABAP, então o início, né, no SAP foi como ABAP, então eu tenho conhecimento um pouquinho técnico. Não consigo ser enganado por um ABAP. Sou um funcional que conheço um pouquinho de ABAP, mas não atuo, tá? É só para benefício próprio. Quando eu preciso, eu vou lá e faço o que eu preciso fazer. Sou formado em Ciências Econômicas e tenho uma carreira vasta aí na consultoria, né? Tenho minha empresa e presto serviço para as consultorias aí. E participei de alguns projetos, né, nacionais, internacionais, rollout, migração, implantação do zero,
no início ali, quando eu comentei que eu era BAP, depois de 1 ano e meio que eu estava com uma BAP, eu migrei, né, para ser funcional, porque eu já tinha uma certa experiência na área financeira, porque eu vim da área bancária, eu tinha já um background já de finanças e de departamento de banco relacionado com sistemas. Então, facilitou essa migração aí para ir para finanças. Mas no início, eu fiquei atendendo os chamados dentro da consultoria até, né, pegar um pouquinho de experiência e começar a me liberar para ir para projetos. E aí, com certeza, foi um passo muito importante, porque eu acho que quando você vai para projetos, você aprende mais, né? Você está na linha de frente, você tem que dar uma resposta bem mais rápida. Ali no suporte, é um trabalho também muito importante, mas você pega pedaços, né, do processo. Você pega só o erro. Ah, tá dando erro aqui. E isso te ajuda em partes, não ajuda no todo, né? Mas eu acho que é parte importante para todo mundo, né? Se todo mundo pudesse seguir essa trilha de participar de um help desk, atendimento, e depois ir aos poucos participando de projetos, acho que seria excelente para a formação de todo mundo. Bom, agora, pessoal, eu gostaria de escutar um pouquinho de vocês aí, de cada um, em que momento que vocês estão aí, quais são as experiências, se vocês já trabalharam com SAP, se não trabalharam, qual é a expectativa. Acho que podemos começar aí. Eu não estou vendo o nome de vocês aqui, pessoal, eu dei uma, mas eu vou abrir aqui, ó, só para ver o nome. Eu acho que podemos começar aí pela Ivani, pode ser? Pode ser. Boa noite, meu nome é Ivani. Eu trabalho na Associação Saúde da Família. Eu sou consultora não, sou analista funcional SAP FI. Eu fiz academia aqui. Eu trabalho também com CO, mas eu não fiz academia CO, tá? Mas assim, no dia a dia eles vão passando chamados, projetos de CO, você acaba aprendendo, né? Ah, legal. E já trabalhei na Record, também com SAP FI e na Paranapanema, tá? Legal. Já E pegou o projeto do zero ou não? não, do zero eu nunca peguei. Eu já fiz migração da 4 para o ECC 6.0, tá? Legal, E agora na empresa nós estamos estudando a migração para o SAP S/4HANA. legal. Parabéns aí pela carreira aí, já tem um pouquinho de experiência. Já tem, obrigada. Legal. Vamos lá, quem se habilita aí? Paulo? Paulo, me escuta? Será que está com problema no áudio? Eu não estou escutando. Alguém Então, está deixa eu então, Marcelo. Tá bom. De repente, o Paulo deve estar com algum problema até ele resolver. Tá bom. Paulo, tá conseguindo ouvir? O áudio não tá funcionando. De repente ele tá com algum problema no áudio. Aham. Então, eu vou falar então. Eu atualmente, né? A minha experiência que eu tive com. Meu nome é Marcela, tá? Ah, já foi a que eu vou seguir à tarde, né? Eu trabalho na Cramos IT com o Samuel, Aham. né? Vim aí para poder agregar o time aí. E já tive contato com o SAP não como key user ou consultora. Eu tive contato como usuária. Eu participei de um projeto Brownfield, onde nós migramos do Proteus para o SAP. Tivemos vários problemas, não é vários problemas, várias demandas, né? Porque hoje a gente sabe que se o SAP ele não foi implantado corretamente, os processos desenhados corretamente, passo a passo, a gente acaba tendo um backlog de documentação, dentre outros processos, né? Mas a minha experiência com SAP é essa. Inclusive, eu há pouco tempo participei de um projeto que no financeiro, né? Eu trabalhei como usuária na contabilidade, fazia lançamentos contábeis
através da FB50, né? Eu usava muito as transações referente a ativo também, porque eu mexia muito com ativo. E da contabilidade eu trabalhei 1 ano e meio, daí eu fui para o financeiro, trabalhei no contas a pagar e receber, e além de compensação de conta bancária, conta contábil, perdão, conta contábil, fazendo compensação dos pagamentos, fazendo todo aquele gerenciamento de análise de conta contábil, Ah, legal. logo após que eu fui para o financeiro. Mas aí daí, quando surgiu uma demanda de repente no almoxarifado, eu ia, né? Trabalhei na parte também, trabalhei 2 meses no almoxarifado, trabalhei algum tempo na expedição também, então assim, eu fui, cada hora era um cadinho, cada hora era em lugar. Mas eu, no mais, assim, foi como usuário que eu trabalhei. Pronto, finalizei. Legal. Já teve algum contato com o S4HANA ou não? Então, Marcelo, não. Eu confesso que para mim eu só fiquei sabendo do S4HANA porque eu comecei a trabalhar na Cromos. Aí onde eu fui conhecer o S4HANA, eu fui conhecer o Fiori, que até então eu não sabia nem o que era isso, né? Eu trabalhei naquela versão mais. Não sei, eu falo que é a versão SCC, mas as pessoas me corrigem até hoje. Eu trabalhei naquela outra versão, né? Agora, S4HANA Fiori eu nunca tinha ouvido falar até o presente momento que eu entrei na Cromos. Ah, legal. A Ivani também, né? Não mexeu com S4, só tá fazendo levantamento lá para ver se Isso. vai Não, nunca migrar. vi. Não, não conheço. Nós estamos fazendo um trabalho para podermos implantar, mas ainda nada. Por isso que eu comecei já a fazer o curso para conhecer um pouco mais, entendeu? Não, tá bom, tranquilo. Obrigado, viu, Marcela e Ivani, por enquanto. O Paulo nos ouve agora? Consegue falar? Vocês me escutam? Sim, estou Sim, escutando bem Sim, agora. sim. Então, beleza. Eu escutei vocês todo o tempo, tá? É só o microfone aqui que deu uma caída. Bom, Aham. meu nome é Paulo Galvão, eu sou consultor de SD há uns 14 anos. Hoje Opa, trabalho no México, numa empresa de bens de consumo. Sou assessor da Zug México para os temas de S4HANA. E dentro da empresa eu trabalho numa área que a gente chama de CDO, então está bem misturado SD com FI. Então, FSCM é um pouco do que entra bastante no meu dia a dia. Eu tenho aham. experiência com S4HANA na versão 1909, em alguns projetos de implementação, tanto implementação, rollout. Tenho experiência na 1909 também, é a última versão que a gente implementou do sistema. E tem algumas soluções desenvolvidas também em Fiori. Então, os tópicos estão bem claros para mim. Ah, Aí legal. é mais isso do meu lado. Legal, obrigado aí, Paulo. Acho que tem agora o Rinaldo, né? Opa, sou eu. Todos me ouvem? Sim. Sim, Então, eu trabalho como consultor SAP FCO e PS. Já trabalho com SAP desde meados de 2000. Comecei minha carreira na área de construção. Comecei na época não era nem HCM ainda, era SAP RH. Depois, graças a Deus, eu saí dessa área, fui para a área de custos, na área de construção, trabalhava na Camargo Correia. Quando eu comecei a trabalhar com FCO e PS. De lá para cá, eu venho atuando. Às vezes, atuei muito como consultor informal, porque a empresa identificava quem trabalhava, quem estava melhor com o manejo do sistema, e nós nos tornávamos consultores informais da empresa. Então, acabei atendendo migração de versão da Camargo para a América Latina, atendia como suporte AMS interno para as obras da Camargo, atuei para Atlântico Sul, para CCI Offshore, a Monsanto, fiz alguns serviços de freelance como consultor interno também, até que eu ingressei definitivamente na carreira de consultor SAP primeiro como consultor CO, e acabei absorvendo no FI também.
E sempre como o eu já FI. trabalhava com PS, já trabalhei com HANA. Hoje, praticamente, todas as empresas já estão com o banco de dados HANA, né? Mas com o S4 eu trabalhei pouco. E eu dou a sorte de sempre pegar projeto que está com bucha. Nunca entro no projeto começando do zero. Sempre está com alguma bucha, eu entro para cobrir alguém ou para ajudar alguém que está com algum pepino. Peguei um projeto em São Paulo, em Guarulhos, que a consultora de CO que estava trabalhando lá xingou o supervisor de controladoria da empresa e Nossa. foi convidado a se retirar do projeto. Aí eu tive que assumir o que ela deixou pela metade. Mas sempre assim. E venho trabalhando muito forte com a AMS. Eu vi você comentando a AMS, eu até prefiro, sabe? Eu prefiro trabalhar com a AMS do que com suporte do que trabalhar em projeto. Isso é muito do perfil, né? Não tem jeito. Mas assim, eu não me recuso, né? Eu Aham. peguei dois chamados numa empresa agora, onde eu estou prestando serviço, que um está parado, os dois estão parados desde setembro do ano passado, só que um começou o chamado em 2017, ninguém se resolveu e agora jogaram a bucha para me resolver. O chamado vai virar um projeto, né? Tá virando um projeto, já virou, né? Já virou um projeto já. Já participei de É. migração, de rollout, trabalhei em Portugal, trabalhando com o SAP lá. Legal. Só que o português acha que você tem que ser gênio. Você fala, eu Né? trabalho com FI e CO, então você tem que trabalhar com FI, com CO, com PS, com PP, com QM, e tem que ser Tudo, ABAP. né? Ah, eu sou consultor PP, então você é PP, QM, PS, FI, CO, e tem que ser ABAP. É desse jeito. O português é É. complicado. Mas foi uma boa experiência, eu gostei. Eu gostei, voltaria a trabalhar lá. Foi uma Legal. experiência bem interessante quando o cara ativou o NewGL sem preparar o sistema. Nossa senhora. Pois é. Aí não dá, né? E agora eu estou sentindo a necessidade do HANA, né? De muita necessidade. Tá? Vamos aprender um pouquinho aqui. E, pessoal, as experiências aqui que a gente vai trocar também é interessante, tá? A gente tem muita história aí de projetos e história aí, como o Rinaldo falou, também de AMS, e é bom a gente compartilhar, se a gente puder, né? E Te eu, sou- agradeço aí, Rinaldo, pela apresentação. e eu sou oriundo, como eu sou oriundo da área de construção, eu conheço muito de processo de negócio, principalmente da área de controladoria. Legal. É a minha formação. Vai somar bastante. Bom, pessoal, tem mais alguém? Tem a Mariângela? Sim. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Maria Ângela, né? Eu sou consultora FI/CO, não atuo tanto com CO, né? Mais FI. Eu trabalhei por 6 anos na Carvalho Hosken, né? Uma incorporadora, liderando a frente de FI, né? A Carvalho tem seu corpo técnico de TI, então cada módulo tem um funcional liderando. Eu liderava a frente de FI. Saí em abril do ano passado, né? E agora eu estou numa consultoria, né? Na JB For Info, na Legal. frente de FI, consultora SAP FI. Não conheço HANA, né? Nunca trabalhei com HANA, mas tenho estudado, né? Algumas coisas, né? Para poder entender. E agora eu entrei no curso para me aprofundar mais, né? Já peguei algum SAP aí que trabalha com HANA, né? Estava ajudando um amigo meu, mas conheço bem pouco. Minha formação é contabilidade, né? Eu tenho 10 anos de experiência como consultora SAP, o resto eu trabalhei na área contábil, então eu conheço todo esse processo de negócio. Legal. Vai somar bastante também. Obrigado pela apresentação, viu, Mariângela? Pessoal, Nada. bem-vindo a vocês aqui. Eu vou fechar essa para a gente seguir aqui, tá? Pessoal, assim, a qualquer momento vocês podem interromper, perguntar. Se tiver algum ponto que eu não souber, eu vou atrás da informação para vocês. Perto de 8h30, que é o meio aí desse primeiro dia, a gente para de 10 a 15 minutinhos para tomar uma água e volta para finalizar o dia, ok? Seguimos.
Pessoal, a agenda do curso é tudo aquilo que a gente vai mostrar para vocês, para que vocês tenham uma noção de como está sendo composto esse curso aqui, tá? Então, basicamente, fonte de dados, né? Dados mestre de BP, nós vamos mostrar um pouquinho, porque o S4, basicamente, ele trabalha com BP. As versões do S4. Aqui eu coloquei o Credit Manager, mas na verdade é Credit Management, porque a ideia é fazer um treinamento de credit mesmo, tá? Aqui eu vou só dar uma pincelada, falar um pouquinho macro de como funciona, mas eu, junto com a Cromos aí, a gente está planejando um treinamento específico de crédito e outro de fluxo de caixa, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho de lançamento de Ledger, gerenciamento também de conta bancária. Aqui, quando eu falo de introdução, é o S4 e a nova geração do Business Suite. Introdução ao S4 Finance, migração de dados adicionais, substituição de tabelas índice agregados por CDS Views, os benefícios do Fiori, as transações aí renovadas para H, links do SAP Activate, as premissas para conversão para S4, guia de conversão para S4. Vou falar um pouquinho do Pix, eu acho que muita gente aí quer saber um pouquinho mais, né? Tem curiosidade. E falar também um pouco do novo ativo fixo. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Se ninguém falar nada, eu sigo, tá? No princípio, não. Mas uma dúvida. Você vai passar, por exemplo, as diferenças que estão acontecendo em FI nas diferentes versões de S4, por exemplo, a parte da OKR Case, que mudou de Web Service para Workflow, por exemplo? Olha, o seu áudio ficou meio ruim. Se você puder repetir, eu te agradeço. Melhor? Ele está com um pouquinho de eco. Será que é só para mim ou o pessoal está escutando bem? Não, tá com eco para mim também. Tá com um pouquinho. Tá com eco, sim. Tá melhor? Tá pior? Agora acho que está um pouco melhor. Ah, então tá bom. Uma pergunta sobre as diferentes versões de HANA. Por exemplo, na parte de Credit Management, a gente manejava o KM Case com Web Service, agora com Workflow. Você vai entrar nesse tipo de detalhe também durante o curso? Então, para o crédito, não, porque assim, você está falando um pouquinho mais de algo que eu possa ter com comunicação externa, né? Não, dentro da UKM Case, por exemplo, eu terminei uma ordem antes para ir para o UKM Case, se dava problema, eu ia na SRT Monitor, agora eu tenho que ir lá revisar os eventos de workflow. Quer dizer, isso mudou da 1709 até 1909, que é onde está agora com o workflow. Esse tipo de detalhe das diferentes versões você vai passar? Para o crédito não, porque aqui vai ser só macro, tá? Não é um treinamento específico. Aqui é só faço uma introdução para vocês saberem que a gente tem o conhecimento, que nós vamos ter um treinamento específico para isso. Não, beleza. Beleza? E, bom, a Kate Ida pediu para te avisar que você é o FI favorito dela, tá? Então, receba um abraço. Deixa eu fazer uma pergunta, Marcelo. Eu queria saber a respeito, assim, meio por cima, que eu sei que você vai chegar nesse ponto, a respeito do Pix, porque até então a própria SAP não soltou nada oficial ainda, né? Ou estou enganado? Não soltou. É que, assim, vários... eu, propriamente, assim, em projeto, eu não fiz projeto do Pix, tá? Mas eu sei como que o pessoal está fazendo, e é essa ideia aqui que eu vou passar, tá? Não é algo que está para o S4, tá? É algo que vocês podem se deparar dentro de um projeto, e aqui eu dou uma ideia de como fazer. Porque eu participo de um grupo no Skype, num fórum em que a gente discute essas soluções Pix. E o pessoal tem comentado, falando, oficialmente não tem nada ainda, né? Mas já tem gente desenvolvendo algumas soluções
Sim, sim. Agora, até que ponto isso vai funcionar quando a SAP soltar alguma coisa oficial, que é o problema, né? Que na verdade, assim, os projetos que estão já com o Pix, é tudo solução Z, né? Não tem nada que se utiliza na parte standard, né? Então, quando a SAP soltar a parte standard, aí o cliente vai ter que decidir, né? Ou descontinua aquilo que foi desenvolvido e utiliza a solução standard ou não, né? Aí vai do cliente, mas a questão aí, eu acho que vai muito mais além, né? Porque envolve toda a parte de, quando por exemplo, quando a SAP está lançando aí um pacote de atualizações, o cara que desenvolveu o Z, o cara não vai ter isso, né? Porque, infelizmente, ele tomou uma decisão antes da SAP soltar o standard, vamos dizer assim, né? E o cara vai ficar por trás está porque ele sendo não vai feito hoje, né? Desculpa, não entendi. Tá todo mundo buscando uma solução que ainda não tem nada oficial, né? Sim, e eu tenho visto, inclusive, recrutadores procurando consultores e que são a experiência em implantação Pix. Aí eu até questionei o recrutador, falei, gente, isso é uma coisa que é recente, não tem nada oficial, vocês querem um consultor experiente em uma solução que não tem nada oficial? Mas a SAP normalmente ela demora, né? Isso é muito localizado nosso aqui, né? A gente está, nessa questão bancária, a gente está muito na frente de todo mundo, né? E quando os bancos lançam algo do tipo, que nem o Pix, que hoje é o meio mais utilizado aí para transferência de recursos, as empresas sentem a necessidade de utilizar isso aí para ontem, porque como que ela vai administrar isso via sistema, entendeu? Então é uma decisão bem, bem difícil do cliente. Ele não tem uma solução standard, mas ele precisa dessa solução sistêmica, entendeu? Entendi. Mas a gente, assim, tem algumas possibilidades, tá? Não é só uma, não. Cada um trabalha de um jeito, né? Eu procuro sempre, quando eu não tenho a possibilidade de trabalhar de forma standard, né? Eu procuro o menor impacto, né? O menos Z possível, né? Mas nem sempre consegue, né? Verdade, principalmente se tratando de Z, né? Exato. Nem sempre a gente consegue, né? É. Mas vamos lá, mais alguma dúvida aqui, pessoal? Vamos lá. Falando de versões, né? Aqui, o front-end de aplicação, né? Ele tem aí uma experiência amigável. Eu não sei se todos aqui já viu a cara do Fiori, né? É até bom aqui eu perguntar para vocês se vocês já conseguiram acessar. Se não conseguir, eu vou mostrar aqui o que a gente faz. Quase nada aqui de coisa, né? Que a Marcela me corrigiu. Ele carrega, a gente volta aqui. Então, a gente tem aqui como eu comentei, né? Eles colocam uma experiência amigável, né? Porque ele é muito mais, assim, dinâmico, né? Do que a gente estava acostumado, que é a parte do ECC. Tem a questão dos aplicativos, né? Que suporta todas as funções, basicamente, de software. Ele é mais robusto. Tem uma interface aí que é muito mais, quase que o nosso celular, né? Os nossos aplicativos aí que está no nosso dia a dia. Então, fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil para todo mundo, né? As versões aí, basicamente, né? 1709 tem antes disso, tá? Mas eu peguei a partir da 1709, 1809, 1909 e 2020, que é a versão que a gente vai, que o nosso ambiente tá agora, tá? A 1709 roda no Fiori 2 e a partir do 1809 roda no Fiori 3, que é a visão mais clara aí para todo mundo. Basicamente, o que muda é o layout do Fiori, tá? Inclusão de páginas e seções. E isso vem mudando de versão para versão, tá? Uma hora você entra, consegue visualizar um aplicativo de um jeito, depois você entra de um novo, aí aparece algumas roles lá diferentes para vocês, e assim por diante. Então, com a evolução das versões, isso vem
aparecendo e ficando mais nítido para todo mundo, tá? Nós temos aí as versões principais, né, que o on-premise e o cloud. On-premise se mantém no GUI, se você quiser, né? Eu passei já por alguns clientes no início, aí não agora, né? Porque o pessoal já está aí mais com o Fiori na mão e tudo mais, mas eu já passei por alguns clientes que foram para o S4. Acho que alguém passou um link aí. Foram para o S4, porém, utilizando o GUI ainda, isso acontece, tá? E o cloud é através de árvores de aplicação. A gente tem um guia de configuração de acordo com o scope item. Aqui vale um detalhe, tá? Não sei se... Deixa eu ver se abriu aqui. Aqui, ó. Essa é a cara aí do nosso Fiori, tá? Eu criei essa aba aqui para nós, Finance, e essas aqui já estavam... volta aqui, só quis mostrar para vocês a cara aí do Fiori, tá? Acho que algumas pessoas ainda não viu essa cara, né? Essa questão do scope item, eu não sei se todo mundo tem a visibilidade do que é o scope item. Alguém já viu essa questão do scope item aqui? Acho que não, né? Eu não. Tá. Então, o scope item, o que que é? A SAP, basicamente, ela criou blocos onde ela separou por scope item. Então, por exemplo, o J59 é o scope item do contas a receber. O J60 é o scope item do contas a pagar. Então, a SAP, quando ela segmentou essas versões, ela segmentou por bloco. Então, por exemplo, SD tem os seus blocos, FI tem os seus blocos, CO tem os seus blocos e assim por diante. E numa implantação, isso talvez aqui quem tenha mais experiência vai saber o que eu estou falando, tá? A SAP está indo num sentido de cada vez mais ela ter fechado aqueles blocos de implantação. E cada vez mais os consultores, tecnicamente falando, vão pôr a mão para configurar e assim por diante. Talvez alguns consultores aqui já percebam isso. E através desses scope items, quando eu falo, eu quero o scope item, por exemplo, do crédito básico, você tem lá o scope item semi-pronto. Quando você coloca isso, você decide que você vai utilizar, por exemplo, o cloud e decide os scope items lá dentro do seu ambiente, já vai ter isso aí semi-pronto. Você só vai lá e validar. Talvez você vai colocar uma área específica ou algo do tipo. Você não vai fazer tudo que nem a gente fazia antes. Então, o scope item, ele dá um direcionamento onde tudo aquilo que tem de processo dentro de cada bloco, seja em finanças, contas a pagar, receber, tesouraria, GL, nós vamos ter lá semi-pronto. Nós não vamos fazer aquele monte de configuração. Lógico que eu estou falando de um projeto onde a gente está implantando, né? Não estou falando de um projeto de migração. O cara está fazendo... Oi. Esse scope item seria, no caso, aquele rol de transação que a pessoa tem que escolher, por exemplo, eu estou no contas a pagar, eu quero a transação tal, 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 tipo assim. Ou não tem nada a ver? Não é a decisão de transação, é decisão do processo. Aquele processo J60 funciona dessa maneira. Dentro daquele scope item, você pode ou não fazer tudo que está dentro do scope item, mas ele vai estar disponível para você a partir do momento que você decide qual que é a sua versão. Então, ele vai estar disponível. Por exemplo, nós temos lá, se eu não me engano, na versão... Até na 2020 tem a questão do Machine Learning. Está dentro lá de um específico scope item. Se você quiser trabalhar com Machine Learning, não tem problema nenhum. Ele vai estar dentro daquele scope item. Você só vai ter que segmentar ele. Mas ele vai estar lá, semi-pronto para você. Deu para entender assim? Eu sei que Pode falar. Quando eu estive na implantação da baterias Moura, final de 2018,
início de 2019, eu não lembro qual que era a versão que eles estavam usando. Mas eu vi que lá eles tinham uma atuação muito forte do Basis para fazer essa movimentação desses scopes que tinham lá. Não eram os funcionais que atuavam diretamente para fazer a adaptação conforme o cliente queria. Apesar de que já estava tudo pré-configurado, mas cliente, né? Cliente quer sempre mudar alguma coisa. E a bateria mudou bastante coisa. E eu vi que tinha uma atuação muito forte do Basis. Essa é a pergunta: se é sempre um Basis que precisa atuar para preparar o scope item ou pode ser nós funcionais para fazer isso? Não, o que acontece a best practices, ela tem que ser, vamos dizer, trabalhada pelo Basis, porque ele que vai decidir como que isso aí vai ser baixado, entendeu? Uhum. Por exemplo, quem trabalha com... esqueci o nome agora. Quem trabalha com aquela ferramenta que você administra tudo por ela, lá dentro vai estar separado por scope item, não tem outra forma. Entendi. Então, lá dentro você vai ter lá a parte de finanças. Por exemplo, vamos supor que você tem um projeto que ele é multinacional, né? Então, você tem Brasil, você tem México, tem Argentina e assim por diante. Lá dentro da ferramenta, você vai ter segmentado. Para o Brasil, você vai ter lá todos os scope items, mais a localização Brasil. Para o México, você vai ter todos os scope items e vai ter alguma coisa de fiscal referente ao México, por exemplo. Então, lá dentro vai ter cada scope item determinado por cada localização, né? Entendi. Cada país aí tem a sua segmentação, não tem outro jeito. Talvez até o Paulo, acho que é o Paulo, né, que falou que está trabalhando fora ou trabalhou fora, ele tem até mais noção sobre isso, mas é assim que funciona, tá? Não tem como. Mas então a atuação nossa, no caso, como funcional, não chega a ponto da gente configurar essa parte do que vai ficar em cada escopo. Não, por exemplo, se nós estamos num cliente, o cliente decidiu lá que é o Cloud Single Tenant, por exemplo. Uhum. E naquele pacote, ele decidiu que ele vai ter todos os scope items de finanças, SD e MM, por exemplo, que é o Core. Todos esses scope items, quando o Base estiver baixando a Best Practices, ele vai vir tudo para esse cliente. E aí, quando eu falo vir tudo, aqueles blocos pré-montados, eles vão estar disponíveis. A parte standard vai estar disponível. Aí, lógico, quando você faz o workshop A, workshop B, vai ter as alterações lá, determinado para cada cliente, e aí você vai fazer uma adaptação. Mas, assim, basicamente, ele vem semi-pronto e você faz as suas correções. O plano de contas não vai ser o YCOA, vai ser o, sei lá, o CRO, CRM, 1020, alguma coisa do tipo, entendeu? Você vai fazer as alterações de acordo com a solicitação do cliente, mas lá dentro da Best Practice, de acordo com cada scope item, vai estar determinado como tem que ser. Entendi. Entendeu? Você pode seguir ou não, mas lá vai estar pronto para você. Certo. Deu para entender, pessoal? Eu sei que é muita informação, às vezes essa questão de versão, nós vamos ver até mais para frente como que a SAP administra isso, porque é muito detalhe mesmo e foge um pouquinho, assim, eu estou falando assim um pouquinho até da arquitetura, né? Porque para nós, como funcional, isso chega semi-pronto, né? Você chega no cliente, a consultoria tem uma proposta lá, na proposta de finance vai entrar quando receber, pagar, GL e ativo. Para mim tá bom, isso aqui que eu vou tocar. Mas, assim, por trás disso tem toda uma definição, né? Dentro de uma implantação. E aqui agora embaixo... você falando assim deu para poder entender melhor, mas tá tudo bem, pode seguir. Tranquilo. Aqui embaixo eu coloquei uma tela, né? Que basicamente é isso aqui. Uma cópia dessa tela aqui. Para a gente movimentar um pouco essa tela, tirar, cada um criar a sua base aqui, o seu dia a dia, tá? A gente volta aqui. Aqui. E as versões, até que falei que tinha antes, né, da 1709, então a gente começou lá na 1511, 1610 e foi seguindo aí, tá? Então,
A SAP também está mudando um pouco essa visão, né? Quando ela coloca 2020, que eu entendi ser o ano de 2020. Ela estava ali, basicamente, a cada trimestre, a cada quadrimestre, ela estava lançando uma versão, mas eu acho que, de acordo com o que foi acontecendo a consolidação, porque eu não sei se vocês lembram, tá? Eu particularmente tive uma experiência ruim. A gente fez um projeto na Ginomoto e a gente fez um assessment, se eu não me engano, era 1610. E foi uma experiência ruim, porque quando a gente estava fazendo o assessment, o ambiente era muito ruim, tinha muito problema e, assim, a gente reportava diariamente para a SAP os problemas que existia para que fosse feita a correção. E a gente estava num cliente que já tinha 10 anos de SAP, não dá para errar, entendeu? Tem cliente ali que não tem SAP, né? Que não sabe o que está acontecendo e você consegue passar para frente, né? Mas ali não tinha, ali a gente estava num cliente que já tinha 10 anos de experiência de SAP. Então, foi bem crítico a situação, mas a SAP ali tentou ao máximo apoiar. E aí, se você for analisar, a cada trimestre ou quadrimestre, eles estavam lançando uma versão aí, 1610, 1609, 1809, 1909, assim por diante. Agora, parece que eles estão espaçando mais de acordo com o que está, a base está mais sólida, vamos dizer assim, né? Tá tendo menos erros, mas ainda assim, a gente tem, assim, bons upgrades, né? Boas melhoras, vamos dizer assim. Aqui são as condições, né? Aqui o S4HANA no 15.11 dependia do SAP FES 2.0, Gateway 7.5. E aí, com a evolução, você vai vendo que vai criando mais necessidade, o 4.0, 5.0, 6.0, até o 2020, que é o S4HANA, o i5 1.78. Então, a gente está tendo evoluções. Se você analisar de quando a gente começou, eu tenho que ter o EHP8, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, isso já está mudando de figura, os clientes já estão se adaptando a isso, e o impacto dessa mudança está sendo cada vez menor. Eu não sei se quem já está em projeto está percebendo isso, quem talvez, eu não sei se foi a Mariângela que falou que está para migrar, né? Ou foi a Ivani, não me lembro agora. E eu sei que foi a Ivani, né? Talvez um business case vai ser muito mais fácil do que se a gente estivesse lá atrás, porque hoje em dia eu acho que está muito mais prático para a gente fazer essa mudança, tá? Eu não sei, Ivani, até depois, se você quiser comentar como que está sendo essa questão de vocês migrar para o S4, até queria que você falasse, tá? Não sei se vocês estão montando business case, mas o ideal é que seja através de business case, tá? Aqui, eu coloco só um detalhe, tá? Conforme mostrado aí nos slides anteriores. Atualização, né, dos componentes front-end para a versão Fiori, front-end Server 2020, para o S4, para sistema 1809 e 1909, sem atualizar a versão do produto S4HANA. Isso é válido para a implantação de servidor integrado e autônomo. Mais para frente, vocês vão ver como a SAP administra isso, tá? E, tecnicamente, os servidores, vamos falar, né, Fiori 2020 para o S4 requer o NetWeaver 7.52. Isso aqui já entra uma versão mais técnica, não sei se alguns de vocês aqui têm um certo conhecimento disso, mas a gente está entrando um pouquinho mais técnico aqui, tá? E o 7.52 do NetWeaver é o mínimo. E aqui eu coloco que é necessário para consumir os recursos de tecnologia, né? O OData. Aqui, quem já trabalhou com o S4, acho que foram 2 pessoas, né? Já deve ter tido algum problema com o OData. O OData, basicamente, o que é? Quando você tem vários aplicativos, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Você tem vários aplicativos. Quando eu clico, vamos supor, vou clicar aqui. Deixa ele rodar, talvez a primeira vez que esteja rodando esse aplicativo, ele demora um pouco, vamos ver se ele tem algum problema. Basicamente aqui é a F110, que aqui acho que todo mundo conhece, né?
Nem é complicado mexer, né, Marcelo? Quase Ô, nada. abençoada, quase nada. Se fosse fácil, não tinha graça. Ninguém estava aqui, né? Pois é. Concordo. Ó, então, o que ele está fazendo aqui? Ele está executando praticamente o GUI, tá? Então, o OData é algo que ele está por trás desse aplicativo, ele é como se fosse um modelo de dados, vamos dizer assim, abstrato, vamos dizer. Ele segue um protocolo por trás disso. Quem que cuida disso? Normalmente é um Basis ou alguém que está cuidando do ambiente do S4, no caso, tá? Então, se, por exemplo, eu algum aplicativo e der algum problema, se aqui embaixo, que é problema de OData, se for essa questão, né? Eu posso ter vários problemas, né? Posso ter problema de perfil, posso ter problema de execução, posso ter, sei lá, um período fechado, posso ter vários. Mas se aparecer OData, é esse aqui, tá? É esse cara que a gente está falando. Então, isso é necessário para poder consumir recursos de tecnologia. O OData, a versão por trás do aplicativo, serve para isso. Então, quando você tem algum problema, você vai ter que acessar ou o Basis ou alguém que esteja cuidando do ambiente, né? Ou, dependendo do cliente, até um ABAP. São poucos ABAPs que conhecem, né? Tanto o Fiori, né? Porque é novo, quanto a questão do OData, né? Tem que ser alguém com um pouquinho mais de critério técnico para mexer nisso, tá? E aqui eu coloco, portanto, reduz as limitações técnicas para futuras inovações de tecnologias IO. Para versões inferiores ao S4, é recomendada uma atualização para a versão de manutenção de longo prazo do servidor front-end SAP Fiori 6.0. Isso aqui já envolve a questão da administração da máquina mesmo, porque a SAP aí tem várias versões e vários modelos, né? Aqui é esse modelo que eu comentei agora, tá? Como que funciona? Quando um cliente decide fazer a opção, eu tenho um sistema qualquer, sei lá, e quero colocar o S4. Hoje, a SAP, ela pode te oferecer algumas maneiras. Você pode, por exemplo, aqui o REC, né? O cliente, ele gerencia, a SAP gerencia em partes ou gerencia no todo. Aqui o Private Option também funciona da mesma forma. E o Public Cloud, a SAP gerencia. Quando eu falo que a SAP gerencia, toda a questão da sua máquina, ambiente, ficaria tudo com a SAP. Então, todo e qualquer problema, o cliente, assim, só sinaliza, olha, está acontecendo isso. E a SAP é obrigada a verificar o que está acontecendo. Por quê? Porque o ambiente, a máquina está lá na SAP, talvez nos Estados Unidos, em algum lugar, e ela está administrando todo o seu banco de dados, tudo que está acontecendo com a sua máquina. Hoje, eu já passei por 2 clientes que estão trabalhando nesse modelo e está dando certo. Então, aqueles clientes que têm, vai ficar tudo com a SAP, ela que vai manusear e tal. Isso tem, lógico, tem as duas pontas, né? Quando o cliente decide isso, tem a questão do pessoal de TI, né? Que hoje, teoricamente, faz esse trabalho e que passa a não fazer mais e, teoricamente, é mandado embora ou sai da empresa porque não tem mais essa função ou vai para outra função. Ou quando o cliente decide dividir essa responsabilidade ou simplesmente deixar essa responsabilidade no cliente mesmo, essa função continua lá. Como antigamente, vamos falar aí, acho que nem tinha, né, a SAP cuidar de todo o ambiente, né? A partir do S4 isso veio um pouquinho mais forte. Talvez, não sei se alguém aqui tem alguma experiência que isso tenha sido diferente em algum ponto, mas eu não passei por nem... Oi, Será pode que falar. essa questão da SAP está envolvida mais diretamente? É para forçar a barra, porque
algum tempo atrás, eles estavam forçando a barra para todos os clientes migrarem para o HANA, né? Aham. E depois, para todos, obrigatoriamente, pela SAP, deveriam todos migrar para o S4. Só que muitos clientes importantes, principalmente da Europa, botaram o pé em cima. Falaram, não, nós não vamos migrar, nós queremos continuar com o ECC e, no máximo, vamos colocar o banco de dados HANA. E aí a SAP postergou para 2023 e informalmente está rolando a conversa que ela postergou para 2025. Eu acho... Tem alguma coisa a ver com essa questão dela fazer o management do ambiente? Olha, eu acho que neste ponto exatamente não. Eu entendo que, por exemplo, uma Petrobras, sabe, esses clientes que são mega, né, que são gigante, é bem difícil eles fazerem essa migração para o S4. Porque ali, cara, é muita coisa. É diferente de a gente pegar um cliente aí normal que a gente pega que fatura aí, vamos falar, 100 milhões, talvez 200 milhões. Difícil a gente pegar uma empresa que fatura 1 bilhão. A Petrobras ou a Vale ou qualquer uma outra desse porte, eles têm que pensar 10 mil vezes. E o que eles vão fazendo? Eu sei porque o meu irmão é diretor na Indra e ele passou por lá, tá? Então, é difícil quando você tem um cliente desse porte e falar, não, você tem que migrar. A SAP não tem essa força, entendeu? A SAP, ela simplesmente vai prorrogar cada vez mais. Ela coloca um deadline, todo mundo tem que migrar até 2023. Aí depois ela fala, até 2025. Aí depois, sabe, Então, nesse meio tempo, esses clientes gigantes, vamos dizer assim, eles vão pegando os seus pequenos processos e vão colocando no S4. De alguma maneira, ele vai se adaptando ao S4. Por quê? Porque, como alguém comentou aqui, a base já está pronta. O cara já está no EHP8, já está com... Sabe, já está tudo pronto, só não está usando o Fiori, mas o cara está pronto. Então, ele vai colocando pequenos processos ali dentro e vai, né, se adaptando àquilo. Entra o detalhe também que não tem no mercado tanta gente preparada para fazer uma migração pesada de ambiente claro. para S4. Cara, isso é um projeto, vamos falar assim, dentro da Petrobras, seria outro projeto como foi o primeiro projeto. Exatamente, que ainda não acabou totalmente, né? De tanta coisa que tem lá. Então, é muito difícil a gente pensar que um cliente desse porte, ele vai assumir o que a SAP está fazendo. A SAP simplesmente, você pode, cara, pode contar. A SAP vai prorrogando e vai dando tempo para esses players, sabe, esses gigantes, se prepararem para isso. Então... porque eu vi, inclusive foi uma questão que eu levantei quando eu estava pela Research, que nós fomos atender uma proposta da Nexa. A Nexa queria fazer Para eles é simples, eles queriam mudar a moeda da área de contabilidade de custo. Para eles é simples, eles falam, não, a gente não quer mais trabalhar em reais, a gente quer trabalhar em Novo Sol, que é a moeda do Peru, e dólar. Só que eles achavam que era simplesmente entrar lá no sistema, mudar a moeda e boa, tá tudo valendo. Os caras são loucos. Pois é, aí nós fomos lá e falamos, não, isso aí nós precisamos preparar o sistema, isso aí é em torno de 6 meses para fazer essa migração, essa adaptação, que vai impactar em toda a empresa. Exato. Aí eles levantaram a pulga, né, cara? Pois é, aí eles levantaram a pulga, porque daqui 2 anos não, isso foi em 2019, falaram, em 2020 para 2021 a gente quer migrar para o S4. Aí eu falei para a diretora deles, falei, mas por que vocês querem fazer um projeto caro e trabalhoso agora, que vai levar de 6 meses e 1 ano, e no ano seguinte fazer uma migração pesada para S4? Por que você não faz uma coisa só? É muito difícil, cara. Aí ficaram assim, olhando, falando assim, pô, por que ninguém falou isso? Eu falei, mas é 2 trabalhos. Ainda mais porque migração para o S4 é pesado. Por isso que eu comentei com a Ivani sobre o business case, entendeu? Quando você faz o business case, cara, você vê todos os prós e os contras, né? E você consegue, lógico, se tiver bons recursos ali fazendo essa análise, né? E essa questão da máquina, com quem deixar, cara, envolve tudo, né? Envolve custo, envolve recurso, envolve adaptação, porque você tem que, no caso da SAP, gerenciar todo o seu ambiente.
Cara, isso aí, para um Verdade. cliente que sempre trabalhou ali fazendo dentro de casa, é uma adaptação. E entra um detalhe que muita gente esquece, quando você migra para o S4, principalmente Fiori, é que a grande massa de usuários está acostumado com movimentação transacional, né? Eu entro Aham. lá, digito a transação, ninguém fica procurando a Não, transação, o título da transação para executar. E não, quando não. muda para o Fiori, aí todo mundo fica se batendo, falou, cadê a transação XPTO? Ah, o XPTO fazia o quê? Eu fazia isso, né? Procura pelo nome. Pronto, aí você arruma uma encrenca. O que acontece muito, assim, como experiência, né, passando pelos clientes, no Brasil, eu acho que a gente subiu um degrau no quesito de trabalhar com standard. Porque antigamente nós tínhamos aí muitos recursos, vamos dizer assim, para não falar dinheiro, né? A gente tinha projetos gigantes que, pô, os caras ficavam em flat, e era absurdo de dinheiro. E onde eu quero chegar falando isso, né? Hoje em dia nós temos projetos mais enxuto. A gente não tem tanto recurso para ter esses projetos. Então, o que eles estão buscando? Eles estão buscando, ao máximo, a gente trabalhar com standard. Eu sei que o Brasil, né, principalmente na área fiscal, é difícil, mas a gente está evoluindo no sentido de também atender essa parte fiscal de estados e municípios, para que o SAP fique cada vez mais fechado, no sentido de, quando eu decido ir para um public cloud, eu decido tendo a certeza de que eu estou ali, vamos falar, 95% trabalhando dentro do standard, processos standard, e quando a SAP decidir fazer um upgrade, cara, eu não vou ter problema nenhum, a SAP só vai determinar, ó, de tal dia a tal dia, de tal hora a tal hora, nós vamos fazer o upgrade. Por quê? O cliente não vai nem esquentar a cabeça, cara. Isso aí vai entrar, vai estar tudo certo, as interfaces vão estar funcionando basicamente tudo com a API standard da SAP. E, cara, assim, passando por projetos já da S4, eu estou percebendo isso, a SAP está forçando isso. E, assim, olhando de uma forma macro, eu não sei se vocês conseguem perceber, eles estão pressionando nós, porque nós, teoricamente, estamos trabalhando menos no sentido de configuração. Lógico que ela criou toda uma metodologia, tal, mas configuração em si, nós estamos fazendo cada vez menos. É verdade. E o cliente, quando ele opta, quando ele entra nesse meio, né, com a SAP, tentando fazer o máximo standard, indiretamente nós estamos sendo afetados. Mas eu vejo de uma maneira bacana, porque, cara, o que nós tínhamos aí de projeto com Z, cara, era absurdo demais, sabe? Era muito... A própria CPFL em São Paulo, 90% das transações dela é tudo Z. Então, cara. E assim, vamos falar a verdade, tinha muito processo standard que funcionava e os caras criaram Z. Exato. Por falta de conhecimento. Os caras não se davam nem o luxo de... E nessa brincadeira aí apareceu muita gente que pegava a transação standard, dava uma penteada nela e fornecia como Z. Então, cara, de verdade, eu acho que está sendo um movimento bacana, mas a gente tem que tomar, né, um certo cuidado, a gente tem que se adaptar também, né? Nós, como consultores, cada vez mais eu acho que a gente está tendo, aqui não me deixa mentir, né? O Paulo, que é SD, e tá olhando para FI, e outras pessoas, cara, nós estamos sendo, né, vamos dizer, consumidos. Daqui a pouco o cara quer um cara FI, que é um cara que seja CO também, que conheça SD, que conheça... a gente está vendo vagas, né? Que o cara tenha que debugar, o cara tem que conseguir sair do outro lado no processo de PS, entendeu? Alguém comentou aqui, e é verdade. Verdade. Porque nós estamos sendo... A SAP aperta a consultoria aperta a gente. Exato, porque eles já estão começando a buscar no mercado o consultor SAPiol. Exato, cara. É mais complicado. Até, vamos falar, até 5 É o anos novo atrás. módulo, né? Consultor SAPiol é o novo módulo. Exato. Mas Até, se for pensar, até 5 anos. No FSM, no FSCD, é praticamente um SAPiol, porque ali aglutina as principais transações do módulo. Então. Mas ali dentro do FSM eu tenho muita coisa. Eu tenho o billet,
Você entendeu? Exatamente. O cara fala que, não, dentro do FSM eu faço tudo. Eu falo, cara, me fala aí, me dá um treinamento, que, cara, é muita coisa. Só o TRM é gigante. Nossa, o TRM ele virou um módulo específico, né? Cara, então, assim, eu vejo com bons olhos, né, o movimento da SAP, até ajuda a gente nessa questão de metodologia e tal, mas a gente tem que ficar esperto, porque eles estão mudando e, assim, indiretamente atingindo a gente. É verdade. E tá Deu bem para entender pesado aqui, pra gente, né? assim, é uma breve explanação para a gente entender, ainda falando da estrutura, tá? Nós estamos partindo da estrutura ainda, tá? E aqui, depois vocês podem, eu não vou entrar em detalhe de cada on-premise, Enterprise Cloud, Private Option, Public Option. Eu não vou entrar em cada uma. Vocês pegam o material e dão uma lida nisso aqui, porque isso aqui, para mim, tá? Isso é muito importante. Eu dei uma pincelada bem, assim, básica. Eu sei que no curso que teve ano passado, falaram muito mais isso aqui, porque dá para falar muito mais, mas eu não vou entrar no detalhe que não é o nosso foco aqui. É só para a gente ter uma noção de como a gente pode estar dentro do cliente e entender, não, a nossa máquina é administrada pela SAP. Não, a nossa máquina aqui, o nosso servidor é administrado aqui dentro de casa, nós que fazemos tudo. Então, é só para a gente ter uma ideia, tá? E Seguir.